Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Você também chega no fim do dia com a sensação de que trabalhou o tempo inteiro, mas quase não conseguiu vender? Pai, você ainda está preso nessa papelada? Quando termina uma tarefa, aparecem mais 3. Hoje já existe tecnologia especializada, que faz toda essa parte operacional por nós. Assim você ganha mais tempo para cuidar dos seus clientes, vender mais e fazer o que realmente faz diferença. Daniel, é exatamente isso que nós precisamos aqui na corretora. Se a rotina da sua corretora também está consumindo o seu tempo, descubra como a Segfi pode simplificar o dia a dia da sua corretora. Fala galera, Léo Fultran do podcast O Corretor chegando na área para mais um programa. Se você está chegando aqui a primeira vez no canal, clica aqui embaixo, não esquece de se inscrever no nosso canal, já deixa o seu like para esse programa. E como missão de sempre do podcast O Corretor, muito mais do que só falar sobre seguros, hoje a gente vai falar sobre um dos fenômenos que mais vem afetando a vida dos brasileiros e principalmente o seio do núcleo familiar, a casa das pessoas e as intempéries da natureza que vem evoluindo e que a gente vai vendo cada vez mais acontecer aqui no nosso Brasil. A gente tá aqui em Curitiba, no Paraná, que já teve mais de 10 ocorrências esse ano aí e que a gente vem vendo crescer cada ano mais. E para isso nada melhor do que trazer quem entende do mercado. Mas eu vou deixar os meus convidados se apresentarem para você. Primeiramente, quero agradecer a presença aqui do Coronel Ivan, da Defesa Civil, em estar com a gente nesse programa aqui, para a gente falar de um tema tão importante para a nossa população, Coronel. Agradeço primeiramente o espaço, a oportunidade que a gente tem de poder conversar com você, com todos que nos assistem, em relação ao fenômeno El Niño e toda a questão climática no estado do Paraná. Como os municípios estão se preparando, como a Defesa Civil Estadual está se preparando e mesmo aqueles que nos assistem, como que eles podem colaborar com esse processo. Perfeito. E agora, a nossa segunda convidada, que já participou algumas vezes aqui com a gente, né? Hoje está sentada em uma cadeira, mas representa duas, né, Lu? Seja bem-vinda. Obrigado, Léo. Obrigada a todos que estão ouvindo. Estamos aqui no Sindiceg Paraná e Mato Grosso do Sul, né? Eu represento uma seguradora que é a Toque Marine, também para falar um pouquinho dos números e trazer aqui para esse público a necessidade de conscientização do seguro residencial e patrimonial para suprir os eventos climáticos também. Legal. E vamos lá, Coronel, como que está o cenário do nosso estado esse ano, né? A gente vem falando que o Brasil vai sofrer o maior El Niño da história. Não só o Brasil, né? O nosso continente sul-americano, né? O maior El Niño da história. O que a gente pode ainda esperar? Já vimos alguns eventos acontecendo. Estamos aí em agosto e já temos alguns eventos que
complicar a vida de muitos brasileiros aqui no nosso estado, né? Exatamente. Nós fazemos um acompanhamento do cenário do El Niño. Primeiro, explicar o que é o El Niño. Sim. O El Niño é um evento que se caracteriza pelo aquecimento das águas lá no Oceano Pacífico Equatorial. E quando esse aquecimento ele fica em 0,5 acima da média, oficialmente foi decretado o El Niño. Isso aconteceu no dia 11 de junho de 2026. Em conjunto com o CIMEPAR, nós fazemos a emissão de uma nota técnica mensal. Começamos no mês de maio e já estamos agora em agosto. No dia 13 de agosto, semana passada, fizemos a emissão de uma nova nota técnica e a temperatura já é de 1,8 graus Celsius acima da média. Então o El Niño ele tem uma escala. Quando passa de 1,5 graus Celsius, ele é classificado como forte. E como ele já está em 1,8, nós já temos um El Niño forte e estamos percebendo aqui no estado do Paraná, em Curitiba mesmo, um inverno menos rigoroso. Então são menos dias com menores temperaturas ou com temperaturas mais baixas e grande intensidade de chuva. De agosto desse ano até o outono, agosto do ano que vem, nós devemos ter uma precipitação, chuvas, de 60% a 80% acima da média. E nós estamos no inverno. E possivelmente na primavera e no verão, essa temperatura lá no Oceano Pacífico Equatorial, ela deve se elevar acima de 2 graus Celsius. E isso traz esse cenário do El Niño muito forte. Então, quando é comentado sobre isso, o El Niño muito forte, o pior dos últimos 150 anos, é em função desse cenário. Estamos fazendo todo um trabalho em conjunto com os municípios. O principal fator talvez seja a grande intensidade de chuvas. Então, estamos fazendo uma série de ações de limpeza de galerias, canais, córregos que passam pela cidade, porque se estamos falando de uma intensificação das chuvas, necessariamente nós precisamos que essa chuva drene, escoe no âmbito dos municípios. Então, é todo um trabalho preventivo e preparativo para essa questão que, principalmente na primavera e no verão, ela deve se potencializar aqui no estado. E é muito interessante, né, Lu, que a gente está falando aí com o Coronel e vendo a linha de frente do que pode ser feita depois do que aconteceu. Mas agora, lá nos bastidores também, o mercado segurador se prepara para isso. Porque o mercado segurador ele também trabalha com atitude de prevenção, de cálculo de risco, de medição, né? A gente fala muito de atuário, a gente fala muito de cálculo. E essas pessoas que estão lá atrás hoje, nem todas são pessoas, tem muita tecnologia já envolvida nesses cálculos aí, né, Lu? Mas a gente também tem que se preparar para isso. Não só na questão de precificação, mas também numa adequação para cobrir esses tipos de risco e passar para a população o que cobre e o que não cobre, né? Justamente, Léo, o mercado segurador vem conversando muito, né, justamente para adequar as coberturas de vendaval, as coberturas de alagamento. Temos históricos aí do Rio Grande do Sul, né, Rio Bonito do Iguaçu aqui no Paraná. Em 2025 foram mais de 246 municípios atingidos com esses eventos climáticos no ano 2025, mais de 1,6 bilhões de indenizações, não só no quesito residencial, mas nos empresariais também. Mas é sempre um desafio, né? Tanto na prevenção, na gestão de risco, bem como nas melhorias contínuas de produtos, serviços e atendimentos de sinistro também. E a gente fala muito, porque a casa e as empresas são o primeiro ponto, mas a gente tem aí a fama do Paraná ser o celeiro do Brasil, né? Quiçá do mundo aí, um dos maiores produtores na questão de agro, que afeta. E aí, Coronel, eu queria fazer uma pergunta. Para quem está aqui em Curitiba, a gente vê mais fenômenos de chuva, né? A possibilidade de alagamento. O risco de tornado aqui em Curitiba, ele é real ou ele é um pouquinho mais afastado e ficam mais para essas regiões abertas aqui, os Campos Gerais, né? Ponta Grossa, né? Como que funciona isso para a população poder entender? Até pela questão da topografia do relevo do estado, é mais comum que ocorram os tornados, que infelizmente ele está correndo na praça essas informações, em áreas rurais. Justamente pela configuração do relevo, do solo, é o encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. Quando elas se encontram, uma sobe, outra desce, e justamente ele favorece essa formação do tornado. Importante destacar que o estado do Paraná é o segundo maior corredor de tornados do mundo. Meu Deus. Então, em relação a dados estatísticos, só esse ano foram 10, como você pontuou no início, e nos últimos 30 anos são 50 registros de tornados. Então, nós só ficamos atrás da região de Oklahoma, nos Estados Unidos. Então, por isso essa necessidade do monitoramento constante de informações e importante destacar que a Defesa Civil ela faz emissão dos alertas à população. Então, Curitiba, região, são áreas mais urbanizadas, não seria o principal problema ou o grande risco em relação a tornados, mas a região
o interior do estado, região, área rural, essa sim. É uma área que a gente tem, até pelo histórico, né, pelos registros, o tornado mesmo de Rio Bonito e Iguaçu, que a Lu comentou, ele se estendeu por 110 quilômetros. Então ele começou lá no extremo oeste do estado, em Quedas do Iguaçu, e terminou próximo à cidade de Turvo, próximo a Guarapuava, que é o centro do estado. Atingiu uma grande região ali, né? Exatamente. Então ele chamou a atenção em Rio Bonito e Iguaçu, ele tocou o solo por 6 vezes Rio Bonito e Iguaçu e destruiu 90% da cidade. Então isso ele causa uma comoção social, ele causa toda uma sensibilização em relação aos fenômenos climáticos que são cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, por isso, toda essa questão da capacitação, da informação da população, o cadastro no 4099. Então, nós temos o serviço de SMS aqui, onde a pessoa manda uma mensagem para o número 4099 com o CEP da sua residência. E toda vez que a sua residência, aquela região onde ela mora, tiver sujeito a um evento natural, nós fazemos a informação por meio do SMS. Temos também o canal de comunicação pelo WhatsApp. O número é 61 2034 4611, onde a pessoa, inclusive, consegue interagir para saber dicas de segurança em relação à sua residência, comportamento em situações como essa. É uma série de ferramentas que o Estado possui justamente para poder orientar a população de como se comportar preventivamente em situações como esta. Bacana, não sabia desses números, vou me registrar lá. Não, eu acho que é muito importante. A gente soube aí por um evento que aconteceu no meio da Copa, que todo mundo ficou preocupado, mas é algo que a gente comentava aqui nos bastidores, e até vou pedir para o Coronel trazer esses números, porque eu acho que é muito interessante, né? Hoje, o percentual de assertividade que o Coronel comentou, né? O Brasil se coloca numa posição de destaque mesmo, né? Que grande parte da população talvez até desconheça esse dado, como a Lu comentou ali, de desconhecer até o serviço, né? Os dados são do estado do Paraná. Então, hoje a nossa taxa de assertividade, a gente não sabe dizer se isso é felizmente ou infelizmente. Sim. Porque a gente informa, a Defesa Civil não faz informação de chuva. Ela faz informação de chuva que pode trazer algum tipo de afetação à comunidade, às residências, e por isso a gente faz essa informação. A taxa de assertividade é de 79%. É o mesmo índice do Reino Unido e dos Estados Unidos. Nós só ficamos atrás do Japão, que é 84% o índice de acerto em relação a fazer a informação, encaminhar a mensagem, encaminhar uma previsão e essa situação ela se confirmar. Então, se acontecer mesmo aquele evento. Exatamente. Então, a gente, claro, torce para que não aconteça, mas 79% ele traz credibilidade para essa informação, todo esse monitoramento. Nós temos um meteorologista que trabalha dentro da Defesa Civil Estadual, aqui no estado do Paraná. Há toda uma rede de meteorologistas do CIMEPAR, que é a estrutura do Estado responsável por toda a questão de monitoramento por radares, satélites, estações hidrológicas, pluviométricas. Então, há todo um bastidor, vamos assim dizer, toda uma infraestrutura instalada no Estado para que nós possamos ter esses números de ser quanto mais precisos em relação à informação de um evento natural que possa trazer algum tipo de afetação. Legal. E Lu, como que o mercado segurador vem se preparando? Vou falar, como o Sindiceg Paraná e Mato Grosso do Sul vem atuando aí, porque eu sei que em diversas frentes aí, vocês sempre estão se posicionando também, fazendo esses estudos e entregando isso pro mercado segurador e, consequentemente, chegando nos nossos clientes e consumidores de seguros no país, né? Sim, Léo, na verdade a gente usa muitos dados da própria Defesa Civil, né? Olhando o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer e sempre olhando para a sinistralidade de tudo isso, né? Onde nós podemos melhorar. Óbvio que ainda nós temos poucas residências seguradas no estado, né? Um dado um pouquinho mais antigo, porque a gente tem um delay ali, sabe, Coronel, sobre informações de o que está segurado e o que não está, mas recentemente um dado que apenas 22% das residências no estado do Paraná estão seguradas, né? Na Semana do Seguro de Curitiba, o Léo sabe, houve um projeto e um programa muito bacana que o ESB, o Sindiceg e o Sincor participou. Foi uma pesquisa, né? Uma pesquisa de campo para averiguar aí no Parque Barigui, né, no Parque Bacaxiri, para abordar pessoas e saber, você possui um seguro? Muitas delas não sabiam nem quanto custaria, né? Tem aquela percepção de que é caro, mas nunca cotou, nunca orçou, e assim vem o desafio grande, que é a conscientização, a venda, a oferta, para que a gente possa cada vez mais melhorar. Porque o seguro ele tem um princípio, que é o mutualismo. Eu preciso de mais residências seguradas para eu precificar melhor, para eu colocar coberturas mais aderentes e poder atender a população no momento de caos
que no caso um El Niño, um tornado, um vendaval. E o que mais me preocupa quando a gente faz esse cross de olhar o mercado segurador e esses fenômenos que vem acontecendo é que muitos desses seguros são vendidos nos grandes centros. E essas intercorrências, né? Quando a gente fala de alagamento, de enchente, provavelmente a gente vai estar falando de cidades grandes do estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, que são cidades né? Polos e que são densamente povoadas e que aí vão gerar os entupimentos, porque as galerias vão estar entupidas. Mas quando a gente for olhar para o nosso cenário de interior, né? Talvez uma grande fazenda que já seja uma produtora de grãos, tudo, tem os silos segurado. Mas e as casas dessa população? Muitas vezes uma população mais necessitada, que não tem acesso à informação, e isso tudo ele vai, de certa forma, pesando na balança, tanto para o mercado segurador, como para a engrenagem do governo em ter que arcar com essas situações, né? E aí eu acho que o grande ponto é a gente trabalhar com a ferramenta da prevenção, né, Coronel? Veja, até mais um dado, Lu, para que você tenha apenas 22% das residências tem seguro no estado do Paraná, como você pontuou. Nos últimos 10 anos, dos 399 municípios do estado, 397 tiveram algum registro de desastre. Olha lá. Então veja oportunidade a extensão. de venda. Oportunidade de venda para os corretores. Oportunidade de negócio, e quanto mais tiverem seguradas as residências, melhor é. Tiver melhor infraestrutura, melhor condição de construção, e tudo isso é avaliado num processo de seguro, né? Então, quase todos os municípios do estado nos últimos 10 anos. Então a gente faz todo esse monitoramento. Existe um top 5, vamos assim dizer, dos desastres que mais ocorrem no estado do Paraná, e o primeiro é vendaval. Então, nosso banco de dados dos últimos 30 anos, nós tivemos mais de 12 mil ocorrências. E cerca de 30% dessas ocorrências é vendaval, que afeta diretamente as estruturas das residências, das indústrias, das construções como um todo. Então, veja a extensão, né, o impacto que isso traz no âmbito do estado do Paraná. E nós temos todo um processo de quantificação desses danos, para fins até mesmo de decretação de situação de emergência no âmbito dos municípios, para decretação de estado de calamidade pública, que é o caso de Rio Bonito do Iguaçu. E veja o impacto, né? Nós falamos aqui de Rio Bonito do Iguaçu, foi até Sim. a Lu que trouxe a lembrança do município, e isso foi em 7 de novembro de 2025. A questão de 2 semanas atrás, nós tivemos mais um tornado, que foi o último, em Piraí do Sul, aqui na região central. Aqui, né? Próximo aqui a questão aí, talvez de 150 quilômetros de Curitiba. Basicamente, o que o último tornado grande percorreu em distância, se a gente for falar, foram 110 quilômetros, né? A gente, numa distância muito próxima, né? Exatamente. E isso foi a questão de 2 semanas atrás. Na semana passada, nós tivemos, num final de semana aqui em Curitiba, com essa questão, aqui no estado, com essa questão dos vendavais, 20 municípios com atendimento de ocorrências em função de destelhamento, seja por vendaval ou por granizo. Desses 20 municípios, 5 municípios foi decretada a situação de emergência, pela extensão dos danos. A Defesa Civil ela fez a distribuição, entre o sábado, domingo e segunda-feira, 32 mil telhas. Então é um trabalho logístico muito organizado que nós temos no estado para dar esse atendimento à população. Porque, infelizmente, as residências, né, elas estão suscetíveis à ocorrência desses eventos. E todos os casos foram vendaval? Todos os casos foram vendaval. Acima de 60 km por hora. Exatamente. Justamente, o seguro cobre. O seguro cobre e oferece, inclusive, a cobertura por lona, né? Para aquele momento emergencial na madrugada, se você está nos assistindo aí, tem seguro, saiba, essa daí é uma situação muito delicada e que eu sempre reforço com os clientes, né? Coloque a cobertura ali, porque vai ser necessário. Vai ser necessário, dá para dizer que em algum momento, se você aqui, tem uma casa, a gente tá trazendo os números para você, que são 399 municípios, 397 tiveram, vai acontecer algum dia com você, né? Exatamente. Então, por isso que é importante mapear isso, essa questão dos dados, as regiões do estado mais suscetíveis em relação ao El Niño mesmo. E o oeste e o sudoeste do estado serão extremamente afetados pela questão de chuva. Por isso que essas ações preventivas nesse momento é justamente para que nós tenhamos o escoamento dessas águas. Região norte e noroeste do estado, ondas de calor. Então, assim, a questão do El Niño ele é diversificada em relação... Até a nível de Brasil ele é diversificado. Sim. Então, Mato Grosso do Sul mesmo, que você também representa o estado aqui nessa nossa conversa, o principal problema lá é justamente o contrário, a estiagem. É a falta de chuva. Então, vão se intensificar os incêndios. O incêndio também é uma preocupação que nós temos em relação a ocorrências, e as companhias seguradoras também oferecem esse tipo de serviço, e muitas vezes a população desconhece todo esse impacto. E a gente comenta muito, fala muito sobre mudanças climáticas. Elas já estão acontecendo.
Então, como eu falei de novo, nós estamos em Curitiba, nós estamos no inverno e não fez tanto frio como em anos anteriores. Então, o El Niño ele já está impactando. Então, as mudanças climáticas já estão acontecendo. Então, elas não vão acontecer. Por isso que ele exige, nesse momento, toda uma mobilização, tanto do setor público quanto do setor privado. E, com certeza, a questão dos seguros, as companhias seguradoras, elas fazem parte desse processo. Eu tenho um dado para levantar e trazer para vocês também não tão recente, né, em função aí do delay das informações, mas apenas 20% das empresas possuem seguro, né? Quando a gente fala de afetar um risco, ou melhor, um risco afetar um bem, é não só residencial, né, empresarial e patrimonial também, ou seja, a empresa para, né? O emprego cessa, a produção cessa, e é um dado importante, que é oportunidade de negócios e necessidades aí no mercado brasileiro, né? Eu estou vendo já a oportunidade aqui, vislumbrando um segundo programa para a gente gravar, quem sabe, com o Sindiceg lá no centro da Defesa Civil, para a gente cruzar essas informações aí, para ajudar a atualizar o nosso mercado, que eu acho que é muito importante, porque para quem aí nos assiste, né, a precificação do seguro, ela é feita baseada na análise de dados. Risco. Então, quando o coronel traz isso aqui, a Lu, como ela disse ali, os riscos, os dados que são apresentados, é o que vai precificar, é o que vai permitir a gente imaginar, porque eu costumo dizer, eu sempre fui um cara muito... eu vou usar a palavra cético quanto ao entendimento, porque eu sempre falo, a Terra é um planeta que ela está passando por mudanças. Então você fala, isso daqui é em virtude do aquecimento global. Sim, é em virtude do aquecimento global. A gente discutiu por muitos anos aí, quando eu era criança, a camada de ozônio. Aí agora a gente já tem estudos mostrando que a camada de ozônio vai regredir, vai melhorar antes da hora. Mas, no mesmo tempo, a gente vê a temperatura subindo, regiões que não choviam tanto chovendo mais, e aí a gente vai olhando, então a gente também precisa ter um discernimento para entender que a velocidade que as coisas estão mudando é que talvez ditem um ritmo dos próximos acontecimentos. Até, 3, 4 anos atrás, a gente não falava de tornado de jeito nenhum aqui no Paraná. Sim. Não se era debatido isso. Falava-se, daí que nem a gente falou aqui nos bastidores, né? Até que ponto será que o Paraná já não teve mais tornados e a gente não tinha capacidade de identificar, de mitigar esse risco, né? E aí eu queria trazer pro coronel essa pergunta. Como que hoje funciona e já é possível, digamos assim, você nos responder, por exemplo, temos uma situação que semana que vem a gente sabe que vai ter um índice alto de chuva ou o corredor ali dos tornados que a gente comentou está suscetível a ter um fenômeno. Com qual velocidade a gente consegue prever isso de acontecer? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Excelente. É possível ou não? É possível. Nós temos a emissão dos chamados boletins meteorológicos. Importante destacar que a Defesa Civil ela não informa que vai chover. Ela informa que vai chover e essa chuva pode trazer algum tipo de afetação ao patrimônio das pessoas. Então, nós fazemos emissão do boletim meteorológico, por exemplo, para o final de semana, nós fazemos emissão do boletim meteorológico na quinta-feira. Semana passada foi feito um boletim meteorológico para o declínio de temperatura, porque mesmo que estejamos no inverno, a temperatura está alta. Então, houve um declínio de temperatura, ela já vai subir novamente. Nessa questão que eu comentei de Piraí do Sul, vou até utilizar como exemplo, na quinta-feira nós fizemos a emissão do boletim meteorológico. E ele já trazia do oeste do estado até o centro-sul uma faixa com um risco alto de tempestade, vendaval e chuvas de granizo. Isso na quinta-feira. No sábado, 15h30, nós fizemos a emissão de um alerta para o coordenador da Defesa Civil do município. Importante destacar que todos os municípios do estado do Paraná têm um coordenador municipal de Defesa Civil, que é um canal técnico que nós temos para com o Executivo Municipal. Às 15h30, ele recebeu o alerta nosso, informando o risco potencial em Piraí do Sul, e a população cadastrada no 4099 também recebeu o alerta da Defesa Civil, isso às 15h30. O tornado ele teve início por volta de 17h30. Então, veja, nós temos um intervalo de tempo de 48 horas em relação à previsão de um evento, e não tem como prever o tornado. Mas rajadas de vento, vendaval, tempestade, granizo, isso a gente consegue prever com antecedência. Isso foi feito, é feito, por isso que temos essa assertividade de 79%. Então, veja, de 48 horas até 2 horas antes do evento. E com maior precisão, 15 minutos. Então, nós temos condição de informar. E teve situações, eu vou citar, por exemplo, aqui o litoral do estado. O litoral do estado, no ano passado, houve uma série de shows ao público, né, na areia. E nós tivemos 2 shows que eles foram suspensos em função da questão meteorológica.
E o último deles, que foi no dia 10 de janeiro, nós tivemos em São José dos Pinhais aqui, boa parte talvez de quem nos assiste vai se recordar, dia 10 de janeiro em São José dos Pinhais nós tivemos um tornado, que ele passou por São José dos Pinhais e chegou até o litoral do estado. Então nós conseguimos informar com 15 minutos antes, todo mundo que estava na arena recebeu o broadcast, o Defesa Civil Alerta, que é um alerta que nós mandamos independentemente de cadastro. Todos os celulares que estiverem sob a cobertura de uma antena, que esteja numa área onde está sujeita à ocorrência do evento natural, eles são informados. Então nós informamos com 15 minutos de antecedência. Até tinha rede de imprensa lá de comunicação que transmitiu ao vivo. Acabou de chegar aqui um alerta meu da Defesa Civil e a gente realmente consegue verificar que na serra já está fechado. Dali 15 minutos vento e placa e balança a tenda. Ou seja, de 15 minutos, o tempo mais curto, até 48 horas, a gente consegue com bastante precisão repassar essa informação de uma questão meteorológica. Legal, e agora vou fazer uma pergunta prática. Recebi um alerta nesses 15 minutos, o que eu faço? Exatamente, boa. Como população. Prevenção. Para onde eu corro, vamos melhor dizendo, né? A informação, geralmente não, ela sempre traz essa informação. O que é o evento, então a possibilidade de um granizo, busque um local seguro, um local abrigado, proteja-se, ele traz uma informação imperativa, de ordem para a pessoa. Busque um local seguro, busque um local coberto, e os telefones de emergência, 193 do Corpo de Bombeiros e 199 da Defesa Civil. Então a gente sempre traz essa recomendação. É claro que a mensagem por si só, ela não vai esgotar todas as dúvidas que a pessoa tenha. O que não pode acontecer é a pessoa se assustar com aquilo. E às vezes a gente, recebi um alerta, não sei o que fazer. Pode causar pânico, né? Exatamente, mas no alerta está escrito o que ela tem que fazer. É uma possibilidade de um vendaval, de uma chuva de granizo. Se é uma chuva de granizo, busca um local seguro. A pessoa não vai ficar no espaço aberto, não vai buscar abrigos sob árvores, sob uma ponte. Lembra da sua avó falando para você, não vai para debaixo da árvore na hora da chuva e do raio, né? Exatamente, porque o raio justamente são os pontos mais altos que vai atrair a ocorrência de um raio e pode a pessoa receber uma descarga. Então um ambiente fechado, uma residência, um comércio, um local que ela possa estar abrigada da ação do tempo. Então, claro, como eu falei, não é somente a mensagem que vai esgotar todo e qualquer tipo de orientação. Isso no SMS. Já a mensagem do WhatsApp, que existe a possibilidade de interação, até de forma preventiva e educativa, ali sim. Ali ela traz uma série de informações, uma série de comportamentos, além das questões das redes sociais da Defesa Civil. Então, em conjunto com o CIMEPAR, nós fazemos emissão dos boletins meteorológicos, da previsão do tempo, que possa trazer algum tipo de afetação. Então, o nosso pedido até a quem nos assiste é justamente isso. Seguir as redes sociais da Defesa Civil, fazer o cadastro no 4099, fazer o cadastro no WhatsApp, porque ela tem que estar familiarizada, como a Lu comentou, ela não pode se assustar, ela não pode criar um pânico com a mensagem quando ela recebe. Então teve até uma situação que chamou a atenção, aquela mensagem que foi encaminhada aqui ao Estado do Paraná, por primeiro, então isso nos mostra que funciona a ferramenta aqui, então houve uma possível invasão, né, de dados e repassaram lá a mensagem que chegou nos celulares das pessoas. Nós recebemos muita demanda dos veículos de comunicação e foi uma oportunidade que nós tivemos de falar que existe a ferramenta aqui e que ela funciona. Claro que ela foi utilizada de forma indevida, mas existe a ferramenta aqui. Então, infelizmente, foi uma situação não muito agradável, mas que a gente tem que transformar isso numa informação, numa orientação à população, que temos a ferramenta e, caso seja necessária, ela será utilizada e ela vem sendo utilizada há mais de 2 anos aqui no estado do Paraná. No último verão, e o verão são os meses do ano, a estação do ano nós temos os meses com maior incidência de raios no âmbito do estado. Muita chuva, né? Muita chuva, muito raio. São aquelas chuvas de verão, chuvas rápidas, como a nossa avó dizia, né, Léo? Então, as chuvas de verão são chuvas rápidas, muitas vezes intensas, acompanhadas de trovão, e na sequência vem os raios. Então, a gente faz uma série de disparos do broadcast do Defesa Civil Alerta, justamente para a população e cada vez mais as pessoas possam ter uma cultura, aprender com todo esse processo das informações que a Defesa Civil encaminha. É importantíssimo estar cadastrado lá, né? Acho que a gente precisa até divulgar mais isso. Não, já vai ficar aqui na descrição do episódio todos os telefones para o pessoal, para a população poder já se cadastrar nesse serviço, porque é fundamental, né? E aí, para a gente encerrar esse primeiro bloco, Lu, prevenção ou pagar prejuízo depois? O que será que é melhor para a população? Prevenção, né? E olhando ali para o seguro residencial, principalmente, existe a assistência 24 horas. Que o segurado ele pode se prevenir. Dentro da cobertura de assistência 24 horas, tem a limpeza de calhas, de rufos. Porque quando a gente olha para o prejuízo, não somente acionar uma cobertura de vendaval, mas um vento forte, uma chuva de granizo, pode, ou seja, congelar
aquele cano todo ali, que pode vir causar um alagamento e até situações que não tem cobertura. Mas se ele se preveniu e ele utilizou as 124 horas para limpar calhas, rufos e afins, com certeza o prejuízo vai ser menor. E eu acho que aí é muito importante o que você falar e a gente correlacionar com o que o Coronel comentou, né? Veja só, a Lu trouxe aqui uma das coberturas que eu acho que hoje aqui em Curitiba causa muito problema na vida do corretor de seguros / segurado também. Consumidor. Questão de calhas, tá? As calhas entupidas normalmente são uma exclusão para um risco de um transbordamento de água em virtude de um vendaval, né? A gente tem que separar, tá, pessoal? Vendaval é a chuva, é a água que vem de cima, alagamento é a água que vem de baixo. Então são coberturas separadas e uma das grandes exclusões que acontece, que a gente vê, é a falta da manutenção adequada. Curitiba, graças a Deus, é uma cidade muito arborizada, mas determinadas regiões, isso, se você não der uma manutenção adequada, pode prejudicar você no instrumento do uso do seguro. Eu costumo dizer que o bom corretor de seguros, consultor, não é o que vende a cobertura simples para o cliente entender, e sim aquele que explica o que ele não fazendo pode gerar uma negativa. E vender uma boa assistência. E vender uma boa assistência, né? Então, eu acho que isso são alguns pontos que a gente vai debater agora, logo depois do break, para a gente voltar a conversar aqui sobre um assunto que tem afetado todos os dias a vida das pessoas. Então, antes de você ir pegar uma água, respirar um pouquinho para a gente ir para o segundo bloco, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa o like para esse vídeo chegar em mais pessoas aí pelo Brasil todo, porque a gente está falando de um assunto muito importante. A gente já está de volta aqui no podcast O Corretor. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Você também chega no fim do dia com a sensação de que trabalhou o tempo inteiro, mas quase não conseguiu vender? Pai, você ainda está preso nessa papelada? Quando termina uma tarefa, aparecem mais 3. Hoje já existe tecnologia especializada, que faz toda essa parte operacional por nós. Assim você ganha mais tempo para cuidar dos seus clientes, vender mais e fazer o que realmente faz diferença. Daniel, é exatamente isso que nós precisamos aqui na corretora. Se a rotina da sua corretora também está consumindo o seu tempo, descubra como a Segfy pode simplificar o dia a dia da sua corretora. Galera, estamos de volta aqui no podcast O Corretor e agora a gente vai para uma parte mais técnica. Vamos falar um pouquinho de seguro. Vendaval, chuva, granizo, alagamento, destelhamento, diversas situações. E aí, Lu, chegou o momento de fazer uma compra assertiva, ter ao lado do cliente um corretor que entregue, sim, algo que no momento que ele mais precise, tenha cobertura. E
inerente a isso, eu acredito que o mercado segurador já vem aí previamente se antecipando e analisando todos esses dados também para precificar da forma correta, né, Lu? Léo, na verdade, assim, o nosso maior desafio comercial é que a venda seja consultiva, assertiva, correta, com as coberturas necessárias, para que no momento de imprevisto, como o coronel falou aqui, de um El Niño, de um vendaval, e o incêndio também acontece, né, gente? A explosão também acontece, esse seguro esteja devidamente contratado, né? Esse é o maior desafio. Além de disseminar a cultura do seguro, é fazer com que o cliente, o consumidor, se conscientize de que tem que comprar um pacote completo de coberturas, né? Muitas vezes ele tenta comprar sozinho e compra errado. Então, para não deixar de procurar um corretor, alguém que saiba tecnicamente o que vai atender necessidade no momento sinistro. E você acha, Lu, que mediante esses cenários de riscos climáticos, o corretor de seguro também tem que estar mais atento, por exemplo, a oportunidades como essa que a gente está trazendo para a população, de acompanhar mais sobre isso que está acontecendo no nosso estado? Sim, né? O corretor ele tem que saber o percentual de residências seguradas, de empresas, fazer mais ofertas, ter noção do que acontece, né, junto à Defesa Civil, a volumetria de chuva, para ele conseguir até ofertar uma cobertura correta. Você vai lá colocar R$10 mil de vendaval numa residência de 1 milhão, no momento de sinistro, você não vai ter a cobertura correta para aquele cliente, né? Acha que está vendendo e está coberto e não está, porque está protegido, né? Não está. Então, assim, e vender uma assistência VIP, uma assistência 24 horas, como eu falei antes, que tem essa prevenção, que o cliente possa utilizar aquilo como um serviço para ele, ele vai ter até a percepção do que o seguro é e vai estar se prevenindo, né? Numa hora de uma chuva de granito, porque chove granito também, né, coronel? Não chove só granizo, a gente vê bolas enormes aí de gelo. Então, assim, para prevenir mesmo, para que o dano seja menor. Legal, e agora também surgiu uma curiosidade do que o coronel falou no primeiro bloco. Quais foram os 2 únicos municípios do estado que não tiveram nenhuma ocorrência aí? Se comentou... Eu não sei precisar, posso pesquisar, mas os dados são públicos. São públicos, legal. Nós temos no nosso site, né, nós temos um BI dessas informações. Então, até como orientação às companhias seguradoras, como a Lu comentou aqui, mesmo do corretor, ele poder se atualizar em relação a isso. Nós temos um mapa de calor em relação às regiões do estado que são mais suscetíveis àquele tipo de evento. Só para que tenha uma ideia, nós temos um mapeamento das chamadas áreas de atenção no estado. São mais de 2.000 áreas de atenção a inundação, alagamento e deslizamento. São situações afetas às chuvas. Então, isso é mapeado no âmbito dos municípios. Os municípios sabem dessa informação e, por vezes, algum tipo de política pública, um novo zoneamento, loteamento no âmbito dos municípios é feito levando em consideração essa questão dos fenômenos climáticos, né, dos eventos climáticos que acabam ocorrendo no estado do Paraná. Então, há todo um movimento, há toda uma tecnicidade em relação a isso. Então, imagina que as companhias não são todas iguais, os corretores não são todos iguais, e o conhecimento em relação a essas questões afetam a defesa civil e os eventos que mais podem acontecer e o tipo de produto a ser oferecido, ele tem total correlação com as atividades que nós desenvolvemos. Então, um exemplo, nós não temos ainda registro de terremotos aqui no estado do Paraná. Ainda bem, né? Então, talvez é uma cobertura que não é oferecida a um cliente. Já a questão do vendaval, como eu falei, é 30% das ocorrências que nós atendemos aqui no estado do Paraná. Então, dentro de uma cobertura de um seguro residencial, a questão do vendaval tem que estar inserida, porque isso é um fenômeno que acontece em todo o estado. Né? Mas o terremoto ele entra, coronel, como catástrofe, né, para as seguradoras, né? E a maioria das grandes seguradoras tem o seguro do seguro, que é o seguro de catástrofe. Que é o resseguro, exatamente. Né? Ele entraria como catástrofe. E também o terremoto, coronel, normalmente também está amparado no que a gente chama de cobertura básica, né? Que vai ser incêndio, vendaval, queda de aeronave, raio, explosão. Então, ela faz porque, assim, até para o coronel ter esse entendimento, né? Da mesma forma que a Defesa Civil hoje acaba trazendo esse número tão comparado ao Reino Unido e ao mercado americano também, e o japonês aqui, que daí a Lu pode falar como Tóquio, que é um dos lugares do mundo que mais sofrem com terremoto, e aí em decorrência de tsunamis, há muitos anos. O clausulado, né, as condições gerais do seguro, elas são baseadas no histórico de outros lugares. Então, por exemplo, provavelmente quando o mercado brasileiro instaurou o seguro residencial, ele se apossou de entendimentos que aconteciam em outros lugares. Mesmo que, porque
como que funciona, né? É uma curva em X, muitas vezes, do que pode acontecer e o que não pode acontecer. Probabilidades. Qual a probabilidade. Então, que nem a gente brincou, né? Aí numa situação até certo ponto que a gente falou muito no mercado e dá para dizer meio que virou um bordão, né? A questão do alagamento do que a gente viu ali no Rio Grande do Sul. Foi uma situação que impactou muita gente. Mas agora vamos parar e vamos voltar e vamos ver como o mercado segurador se comportava para cobrir o que estava lá. Vamos pegar aqui um exemplo aí emblemático que ficou, que eram as pessoas que estavam estacionadas lá no aeroporto. Que o seguro do estacionamento não tinha amparo. Por que não tinha amparo? Porque não existia previsibilidade. O seguro do carro prevê. Tanto que é uma orientação comum. Eu tenho muitos clientes meus que chegam e me perguntam: Léo, começou a chover água, o que eu faço? Eu falei assim, tira a chave do carro, desliga o motor e vai se abrigar. Ah, mas e se chover água? Eu falei assim, olha, se chover água. Se cair a água e alagar. O alagamento é coberto. O calço hidráulico que é dado no motor com o carro em movimento é diferente do carro estar parado. O pistão, ele vai... se o carro estiver em movimento, ele vai em bloco, em linha, subir. A partir aquilo ali é um dado para a seguradora negar, porque sabe-se que o cliente tentou atravessar. Agravou o risco. Agora, a partir do momento que ele estaciona o carro, desliga e vai se abrigar, e aconteceu aí em Porto Alegre, que a gente pode falar que a maior parte das seguradoras começou a indenizar sem que os carros fossem localizados, e aí indenizava lá 80% da FIP com a apresentação do documento, ou do carro, mais os outros 20 restantes, e aí foi uma situação ali que a gente teve que trazer para entender o mercado, como que ele ia ser feito. A gente olha o preparo também do mercado em amparar. Então, a gente escuta aí muito que o mercado segurador, tem muita gente que desconhece, fala assim, seguro faz de tudo para não pagar. Eu falei, eu trabalho como corretor há 20 anos, eu não conheço uma situação que a seguradora não estava embasada tecnicamente para negar. Acontecem situações, claro que acontece, são eu falo, né, 30% da população de autossegurado, mas eu acho que isso daí é da frota segurável, é mais de 80%, 90%, porque tem muita coisa que o mercado segurador também não quer aceitar, mas a gente traz esse número aí, são poucos os casos, são situações muito técnicas e que, às vezes, posteriormente, até em uma decisão judicial, o segurado sai com a indenização acontecendo. Então, assim... Agora, quando a gente traz para uma situação do residencial, do empresarial, do que a gente está falando, é aceito o laudo do CIMEPAR, sim, são aceitos jornais, revistas, né? Que isso daí é até um termo meio antigo, né? Mas é isso, matérias, né, que comprovem que saiu. Então, hoje em dia, na verdade, você entra num portal aí, se for um portal reconhecido, ele pode apresentar para o mercado segurador que teve esse evento e provavelmente ele vai pegar o celular dele e vai mandar o vídeo lá pro analista ver, sim, o tornado na frente dele e vai ter uma solução. Então, não é um risco. Agora, a gente precisa ter alguns entendimentos do que cobre e o que não cobre. E aí é que entra a parte da assertividade de um consultor que faça uma boa venda, né? Nada contra o canal de banco que sai também proliferando, mas a gente tem que ter um entendimento técnico, né? Eu mesmo vindo aqui pro escritório, pro estúdio gravar, um cliente meu falou, consegui uma cotação mais barata que a sua. A primeira linha que eu li, eu falei assim, mas o conjunto de condomínios que você mora tem 3 blocos, porque eu fui te visitar. A cotação do concorrente está dizendo que tem 1. Então manda ele ajustar, porque o preço já vai mudar aí. Eu nem cheguei na cobertura, ele já errou. Então, assim, será que ele foi te ver? Você está fazendo uma troca, às vezes, de 200, 300 reais para proteger o patrimônio, sim, que você levou uma vida toda para construir, às vezes, que é a casa, né? Então, desafio. São alguns pontos, né? E, Coronel, vamos lá, vamos falar de uma notícia talvez não tão boa. O que a gente ainda pode esperar? Porque a gente está em agosto, o senhor comentou que até agosto do ano que vem, pelo visto, tende a piorar, né? Não a melhorar assim tão rápido, né? A questão vai ter uma intensificação das chuvas? Vai. Então, assim, isso já é previsto todos os meses, até agosto ano que vem, outono e inverno ano que vem, ele vai chover mais. Estiagem, pelo menos a gente não sofre. Não teremos esse ano, pelo menos no sul, os 3 estados do sul, não teremos. Geada também não, né? Por enquanto não, até a gente está quase... Mexerica não tão boa por falta de geada. Daqui um mês começa a primavera. Uhum. E a gente não teve um verão tão intenso assim aqui no estado do Paraná. Então, assim, há uma previsão de intensificação das chuvas. Agora, o detalhe se essas chuvas vão trazer algum tipo de impacto, a gente só consegue prever isso mais próximo. Porque
Eu vou citar Pato Branco, por exemplo, que é um município aqui no estado do Paraná. Questão de 3 semanas, 150 milímetros de chuva. E não tivemos registro de nenhuma ocorrência. Possivelmente essas intervenções preventivas, e são 3 rios lá que cortam a cidade, né, a bacia hidrográfica da cidade. Não tivemos nenhuma ocorrência nem de inundação e nem de alagamento. Então, essas ações que nós estamos fazendo em conjunto com os municípios, ele envolve desde a limpeza de bueiros. Então, tem lá os municípios o caminhão hidrojateador. E tem várias situações onde a gente tem imagem antes e depois. A imagem antes é terra, tem ali o bueiro, a boca de lobo, é terra. E depois o caminhão vai lá, limpa, aquilo escoa, né? Toda aquela terra sai e a gente vê a possibilidade que a água tem de escoar por ali. Então, assim, se essa chuva prevista ela vai trazer consequências mais próximas, porque uma coisa é chover 150 milímetros ao longo de um dia ou 150 milímetros no intervalo de 1 hora. Então, se chover no intervalo de 1 hora, nós teremos problemas. Agora, se essa chuva se distribuir ao longo do dia, os impactos serão menores. Então, o grande problema, num primeiro momento, que nós temos no inverno, trazendo ao cenário da primavera e do verão, é a intensificação das chuvas. Porque se está mais quente, a maior evaporação das águas. E se tem maior evaporação das águas, maior precipitação. Então, aquilo que nós aprendemos lá nas aulas de geografia, quando que eu vou usar isso na vida? O estudo. Eu tô achando mais legal que as aulas de matemática, pelo menos. Matemática a gente não fala, o professor fala que a gente vai usar, mas não usa tanto, né? Geografia estamos usando mais. Viva agora, viva. Então, assim, saber o relevo do estado, primeiro, segundo, terceiro planalto, a questão do movimento do tornado, segundo maior corredor de tornados do mundo. É a aplicação prática daquilo que a gente, em algum momento, nós aprendemos, quem nos assiste, nos aprende em algum momento aí da nossa formação profissional e na escola. Então, o cenário é este. Chuvas intensas vão aumentar de 60% a 80% o volume de chuvas esperado, né, para todo esse período. Agora, mais próximo que a gente tem uma condição de fazer um boletim, uma previsão em relação ao final de semana, uma semana seguinte, dessa concentração das chuvas. Então, por isso, de novo, a nossa orientação para os cadastros nos canais da Defesa Civil. Seja no 4099, seja no WhatsApp, para que receba essas informações e tenha algum tipo de comportamento preventivo, nem que seja a contratação de um seguro. Porque, infelizmente, acontecem danos nas residências, né? Vocês comentavam há pouco aqui, e eu vou fazer uma analogia, o Estado tem um Fundo Estadual de Calamidades Públicas, que é conduzido por nós na Defesa Civil. E o fundo, ele atende aos equipamentos públicos dos municípios. Então, se porventura um posto de saúde, uma escola, ela tem afetação por um vendaval, a Defesa Civil ela consegue fazer um repasse fundo a fundo ao município. Primeira necessidade. Para que o município recupere essa estrutura. Mas e o patrimônio privado? Esse é o grande desafio de vocês aqui. Aumentar, né, Luiz, 22%, sim, talvez ir para 44%, né? Mas a gente precisa ter essa preocupação porque há uma afetação. E quanto mais rápido restabelecer, é toda uma questão da economia local, né? Então tem todo um movimento que a gente acompanha. A Defesa Civil Estadual ela continua em Rio Bonito do Iguaçu até hoje, porque há todo um processo de reconstrução da cidade, que envolve o privado, que envolve o público, e eu lembro a época lá que muitas casas eram financiadas, então tem o seguro dos bancos, como foi, sim, comentado aqui. O habitacional, né? O habitacional, que ele tem um determinado valor. De cobertura ali. Exatamente. Então, assim, eu acompanho isso um pouco de longe, mas porque o nosso foco acaba sendo os equipamentos públicos, atendimento à população, numa primeira necessidade. Eu falei das telhas, mas é uma telha de 4 milímetros. É só para cobrir a casa. Porque a gente não sabe se a estrutura ela comporta uma telha com maior espessura para que realmente ela seja definitiva na residência. Então, por isso que a gente agradece já o convite aqui, porque tem total relação o trabalho que a gente desenvolve, o trabalho que vocês desenvolvem em relação à questão de seguro dos imóveis, que sempre são afetados nos eventos. Quando passou a ideia, eu estava indo para casa e passei na frente do Corpo de Bombeiros, né? Eu falei, poxa, a gente já fez alguns programas aqui com esse ensejo de ajudar a população a entender de uma forma diferente, com uma comunicação um pouco mais clara, porque a gente se depara com muitos dados técnicos no decorrer da nossa vida. Para a gente que é corretor de seguros, trabalha nessa área, a gente consegue entender e até certo ponto a gente tem uma dificuldade da população entender, que é um gancho que eu gostaria de fazer agora. Você pega às vezes aquele imóvel que você vai chegar pro cara e falar, cara, eu acho que você precisa de uma cobertura de alagamento. Mas você não tem o dado técnico às vezes na sua mão para falar que vai chover mais. E ele tá lá há 20 anos e ele fala, não, mas nunca alagou aqui, mas vai alagar, tá aqui.
Tá? A gente não sabe se vai se concretizar a situação, mas a gente já pode prever que vai chover mais. Então, é meio que intrínseco que se chover mais, você tem uma capacidade de acontecer um risco relativo à água maior no seu decorrer. Eu acho que isso o mercado já está preparado também, né, Lua? Quando a gente vai falar aí de um mercado segurador, cruzam os dados com Defesa Civil e outros institutos aí, mundo afora, prevendo o que vai acontecer, né? O pessoal da tua área, né, de todo o mercado segurador, é puro número, mas esse número é baseado em dados, né? Você consegue precificar por CEP. Né? Então, eu vou saber se próximo àquela residência ou àquela empresa tem um rio, né? Tem mais incidência de alagamento ali em função do relevo. Então, a precificação do seguro ela é voltada para o risco. E eu vou sempre olhar o local. Tá? Eu costumo dizer que na hora que você for comprar um imóvel, vá visitá-lo quando estiver chovendo. Se não tiver nenhum alerta da Defesa Civil, porque ali você vai olhar se aquela rua alaga, se os bueiros estão enchendo, porque aí você vai conseguir saber o risco e o local que você está comprando. E tem mais um ponto, Léo, que tem a legislação que exige a contratação do seguro residencial para os imóveis locados, né? E hoje em dia, acredito eu, que boa parte das imobiliárias, dos proprietários, contratem esse seguro para dar cobertura ao imóvel e muitas vezes também dar cobertura para o bem do inquilino. No caso de vendaval, no caso de incêndio. Então, é importante a gente informar isso também para a população, que às vezes ele já tem um seguro contratado por ter alugado um imóvel, né? E as pessoas muitas vezes esquecem. Exatamente. Coronel, agora fazer uma pergunta para a gente caminhar aqui para a parte final, né? Se a gente pudesse falar um conselho que o coronel pudesse dar para a população para mudar o hábito aí, um hábito de vida que pudesse ajudar, né, a mitigar alguns riscos, ou até, porque isso também é um pouco abrangente, um hábito que a pessoa deveria ter, além, é claro, do que acompanhar de se inscrever nos canais de alerta da Defesa Civil, como a gente falou, para a população, quando se deparar com uma situação dessa, praticar. Né? Então, assim, seja uma chuva, seja um tornado, qual que seria um conselho do coronel aí para a população como um todo? Vamos lá, eu vou até pegar um gancho nisso que a Lu comentou aqui, em relação à pessoa conhecer o espaço ao qual ela vai fazer a locação, ela vai fazer ali a compra do imóvel e talvez uma questão de um seguro. Em relação a essa preocupação de um rio, de um córrego, de um canal, que ele passa pela cidade, isso pode trazer algum tipo de afetação. E orientação à população como um todo também em relação ao lixo. A gente tem muitas situações onde vai lá o município, ele faz a intervenção, faz a limpeza, faz o desassoreamento, faz a dragagem e a população, infelizmente, joga lixo nesse local. Então, é um cuidado coletivo de orientação. Fazer a sua parte, né? Fazer a sensibilização. Então, vai longe o alcance aqui das informações que nós estamos conversando aqui em relação a essa questão social de envolvimento. A Defesa Civil, nós temos um slogan no estado do Paraná que é: Defesa Civil somos todos nós. Eu imagino que vocês aqui, depois da nossa fala e quem nos assiste, vai ter essa percepção, que é justamente isso. Qual que é o meu papel dentro desse processo? Qual a preocupação que eu tenho que ter? Desde o cadastro, como você comentou, desde essa preocupação que a Lu falou, o comportamento preventivo. Dentro do imóvel, a nossa orientação para situações de tornado, vendaval, é sempre buscar um espaço mais seguro do ponto de vista de janelas, de telhado. Então, infelizmente, hoje nem todas as casas têm uma laje de cobertura. Então, o espaço mais seguro é um ambiente onde tem uma laje de cobertura, que numa situação de vendaval, ele estará protegido. Vai a estrutura do telhado, mas ele está protegido por uma laje de cobertura. Rio Bonito do Iguaçu, nós deparamos com várias situações como essa. O grande problema lá das residências, da destruição, é justamente isso. O tornado ele levou a cobertura das residências. Naquelas que tinham laje de cobertura, não. Então, é um cuidado em relação a isso. Dentro da residência, o espaço mais seguro quase sempre é o banheiro, porque as janelas são mais altas, é um espaço menor, geralmente é alvenaria. Porque temos casas em madeiras ainda por todo o estado. Faz seguro em casa de madeira? Faz também. Eu acho que a única, assim, para o pessoal que está na dúvida, interrompendo rapidinho o coronel, a única situação, assim, que a pessoa tem que ter atenção é quanto ao registro do imóvel. Ele tem que estar dimensionado, legalizado. Né? De resto, precifica-se e aceita, basicamente madeira, dizendo. Misto, alguém vai aceitar. São variáveis que compõem o preço. Isso, são variáveis que compõem o preço. Então, dentro do imóvel, o local mais seguro é justamente o banheiro, por essas condições, né?
Vendaval é muito comum haver quebras de vidro, seja pela ação do vento, seja por um galho de uma árvore que cai, que bate ali, e ele pode ferir alguém dentro da residência. Então, veja, a própria cortina, numa situação de vendaval, fechar a cortina, porque ela é um primeiro obstáculo. Cortina, persiana, ela é um primeiro obstáculo para um vidro que possa quebrar e ele não vai atingir a pessoa dentro da residência. Então, veja, como você mesmo resumiu, Léo, como é extensa. É desde um comportamento que eu tenho dentro do imóvel, de buscar um local seguro, saber o que é o local mais seguro, que geralmente é o banheiro, ficar abaixado, proteger a cabeça com as mãos, né? E geralmente os eventos são rápidos, né? Desde a questão que envolve o local onde a pessoa mora, a questão de limpeza de calhas. A gente pede também para as companhias seguradoras reforçar o serviço de assistência, né? Sim. A gente prefere que reforce o serviço de assistência do que o serviço pós-evento. Prevenção é a solução. A prevenção é sempre a solução e nós estamos neste momento. Então, a pior fase do El Niño ela está por vir, principalmente primavera e verão. Então, nós já estamos finalizando o inverno com essas ações, né, de poder orientar a população desse comportamento desde interno, todo esse cuidado em relação à conservação do seu imóvel, a possibilidade da aquisição de um seguro, acionamento da assistência para preventiva, né? E muita gente nem sabe disso. Ele faz o seguro na crença que não vai utilizar, mas tem todo o serviço que pode ser utilizado e pode ser potencializado, e para nós isso é muito importante. Com certeza, uma edificação residencial que tenha sofrido a manutenção preventiva é uma edificação a menos que nós vamos atender. Então, como eu falei, mais de 32 mil telhas, 20 municípios afetados, 5 decretações de situações de emergência, é questão de 10 dias atrás. Então, enxergar todo esse contexto é extremamente importante. Desde o comportamento, visão como um todo e o cadastramento nos alertas da Defesa Civil. E um ponto também para a gente lembrar que a Defesa Civil consegue explanar aqui para a gente, muitas vezes em conjunto com as assistências 24 horas da seguradora, no momento do caos, sabe o quão difícil é atender o sinistro. Porque não existem tantos prestadores assim, a ponto de atender. E às vezes eles não vão nem conseguir chegar. O prestador às vezes é afetado também. Exatamente. Sim, muitas vezes está lá a Defesa Civil, assistência 24 horas das seguradoras que são acionadas e não consegue atender toda a população, né, Coronel? Sim. É uma realidade. Sim. E a gente tem um ponto que a gente não conseguiu nem trazer para esse mercado, para esse programa aqui hoje, que é o seguro paramétrico, que está chegando aí no Brasil. Eu soltei, inclusive, se você quiser saber o que é mais sobre um seguro paramétrico, tem um vídeo aí de semana passada lá no meu Instagram, você pode conferir, porque essa já é uma modalidade muito mais avançada lá fora e que casa com tudo isso que a gente está falando, que já é um seguro que você já faz meio que na prevenção do que vai acontecer, Coradão. Então, assim, é um seguro, uma modalidade muito mais explorada lá fora e que vem ganhando cada vez mais força aqui dentro do Brasil. E eu acho que eu posso tomar a liberdade, Lu, de convidar o Coronel, quem sabe, para ano que vem, participar com a gente aí na ação da Semana do Seguro aqui em Curitiba, que acontece no mês de junho, salvo engano, né? A gente já pode preparar, quem sabe, a presença da Defesa Civil com a gente aí do mercado segurador, para a gente conscientizar, né, esse ano aí, o Sindseg, o Sincor, o ISB fizeram um trabalho nos parques, quem sabe a gente pode colocar aí junto com a Defesa Civil para fazer uma orientação correta, a distribuição de um material de ensino aí para a população em geral, somando forças e protegendo as pessoas e as vidas, que eu acho que é o maior intuito nosso como do mercado segurador. Eu costumo falar sempre que a gente é o médico não sendo médico, a gente cuida, seja da pessoa, da família, do lar, do patrimônio, a gente tem esse dever social aí como mercado segurador. Quero agradecer a presença de vocês aí pelo podcast de hoje, pelo nosso bate-papo. Eu acho que muitas dúvidas da população puderam ser esclarecidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, a gente vai deixar aqui os contatos já na descrição do episódio para que vocês possam contatar a Defesa Civil, né, e buscar as informações corretas. Porque, pessoal, mais importante do que ter acesso à informação também, como o Coronel colocou aqui no decorrer de todo o programa, não é criar o pânico, o caos. Isso daí não vai te ajudar numa situação. Provavelmente já é uma situação assustadora só da gente ouvir e ver o que acontece. Imagine se você tiver de frente com uma situação dessa acontecendo. Então, por mais difícil que seja, a partir do momento que na vida a gente começa a entender o que pode acontecer, a nossa reação humana de instinto ao se defrontar com uma situação dessa, ela vai ser uma tomada de decisão melhor, né, Coronel? Saber o que tem que fazer, né? Aquela velha história que a gente brincou ali. Tá chovendo, tá caindo raio, não vai para debaixo da árvore, que nem as nossas avós falavam. Elas já tinham razão naquele momento. Agora é pra ir pro banheiro. Agora
agora vai pro banheiro. Vai no banheiro, exatamente. Perfeito. Coronel Ivan, obrigado pela presença aí da Defesa Civil do Estado do Paraná e pela tua participação aqui no podcast. Obrigado, a gente agradece o espaço e é sempre um momento de aprendizado para nós também. Então, o que vocês trouxeram também serve para mim como aprendizado e a gente poder compartilhar informações e trazer essas informações que são úteis no dia a dia. Né? Enquanto cidadão, a gente vive nas cidades, as cidades estão suscetíveis a isso. Então, esse espaço, oportunidade para nós também é muito importante. Então, muito obrigado e a gente se coloca à disposição e já confirmo presença. Então, em junho do ano que vem, só marcar a data e horário. Segunda semana do seguro. A segunda semana do seguro, então o Coronel já está convidado. Para que a gente possa contribuir. Muito obrigado e a gente fica à disposição. Obrigado, Lu. Obrigado aí por mais uma vez estar aqui com a gente. Ter trazido aí todo esse escopo aí do mercado segurador também, né, Lu? É um desafio, né? A gente acaba falando só entre nós mesmos, Sim. Que é o maior desafio do Sinteseg, do mercado segurador, é falar para o consumidor, né? Tá em conjunto com os órgãos, para conscientizar a população de que um seguro residencial, um seguro patrimonial, não é tão caro quanto as pessoas imaginam. Procure um corretor, procure um canal de distribuição, faça uma cotação, contrate um seguro bacana, coloque as assistências 24 horas, trabalhe com prevenção, como a Defesa Civil aqui mesmo falou pelo Coronel, e conte com o mercado, né, para entender mais um pouquinho desse mundo. Tem muita inteligência artificial aí, mas tem muita inteligência natural aqui, né, para ajudá-los, tá? E muito obrigada. Isso aí. Pessoal, obrigado para você que nos acompanhou. Sexta-feira a gente se vê aqui no canal, não no YouTube, mas lá no Instagram, cobrindo o Congresso Brasileiro de Seguros, tá? Então fiquem ligados aí que o final da semana vai ser recheado de conteúdo lá no Instagram. Tô esperando vocês comigo e também deixa a sua opinião aqui se já aconteceu alguma situação aí do que a gente comentou no decorrer do episódio com você ou com a sua família, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e uma excelente noite. Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005 oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores em diversos ramos, como automóveis, saúde, vida, transportes, garantias, responsabilidades, consórcios e ramos elementares. Nossa matriz está localizada em Curitiba. Contudo, contamos com equipes comerciais em nossas filiais, que atendem às seguintes regiões. Filial de Londrina atende a região norte do Paraná. Filial de Cascavel atende a região oeste e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Filial de Itajaí atende a região leste de Santa Catarina. No entanto, atendemos corretores de diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Você também chega no fim do dia com a sensação de que trabalhou o tempo inteiro, mas quase não conseguiu vender? Pai, você ainda está preso nessa papelada? Quando termina uma tarefa, aparecem mais 3. Hoje já existe tecnologia especializada, que faz toda essa parte operacional por nós. Assim você ganha mais tempo para cuidar dos seus clientes, vender mais e fazer o que realmente faz diferença. Daniel, é exatamente isso que nós precisamos aqui na corretora. Se a rotina da sua corretora também está consumindo o seu tempo, descubra como a SegFi pode simplificar o dia a dia da sua corretora.